faço vídeos contando histórias sobre não só futebol, mas sobre esporte. No Instagram. No Instagram. Como que eu consigo crescer sendo um extremamente preguiçoso e não querendo e tendo preguiça de começar a fazer. Mas aí você já começa... Você vai ser cancelado. Você já tá dando onde você tem que melhorar, cara. Você sabe. Caramba, é verdade. É Pô, sacanagem. Sim. Não, falando sério. Como que eu... Toda limitação, se você é preguiçoso, a preguiça tem que virar linguagem. O grande lance de você ser produtivo é você pegar o que parece ser uma falha e isso virar uma linguagem. Saca? Então... saco. Tá, eu não quero falar, mas tô falando. É isso? Você dá uma resmungada. É. E outra coisa que é o tipo de conteúdo do preguiçoso, o Casimiro, reação. Você pega um conteúdo já feito e você fala umas abobrinhas em cima. Então você pega o hype de todo mundo, um conteúdo e faz um roteirinho e tal. Então ele não é preguiçoso, se ele faz mas ele faz pouco. Eu fazia muito. Aí eu comecei... todo mundo que começa, vai bem e fala, caramba, tô voando. Mas por que você desanimou? Porque começou a ir mal tudo de novo. Aí é muito bom. Então o seu papo, agora você conta. É mentalidade. Mano. Porra, meu. Faz uma frequência assim, ó. A sua cabeça tem que picar mais. É o seguinte. Não, mas agora é real. Que banda que você curte? 21 Pilots. Panic! At the Disco. Panic! At the Disco é legal. Panic! At the Disco fez quantas músicas na história deles? Muitas. Fala um hit. Um hit? Eu gosto muito. Só porque eu falei agora me deu um branco. Calma. Tá, mas normal. É o nervosismo. Mas eles devem ter feito 200. High Hopes. Gosto de High Eles devem ter feito 200, você conhece bem umas 20. Sim. Certo? Sim. Se é melhor do que Panic! At the Disco, eu acho que a galera quando produz conteúdo é isso. Se o Beatles toda hora falasse assim, e o próximo Hey Jude? Não vai dar. O grande lance é que o Paul McCartney e o John Lennon fizeram 30 pra 2 darem certo. A gente não é melhor que esses caras. Então eu acho que um grande lance de produção de conteúdo também é isso. Se um der bom, tem que ser meio estoico, não se emocione demais. Tipo, só continua fazendo e entende qual é a sua média basal da parada e de vez em quando vai ter um hit. O grande lance é esse só. Não controla às vezes, né? Você não sabe... Existem princípios que fazem você ter uma chance de melhor. Então, por exemplo, se eu pego o assunto que tá em alta, um assunto que tá hypado... Neymar fez gol Ele fez 3 gols e um olímpico. Daí ele vai fazer os 10 melhores gols olímpicos, por exemplo. Saca? A chance... Eu tenho... É um princípio de pauta quente, jornalismo. Se eu pegar uma pauta quente e desenvolver a pauta quente, eu tenho uma atenção maior do que o meu tema. Eu tenho um tema maior do que eu, portanto eu vou chamar a atenção das pessoas. Então eu tenho uma chance de melhor. Então se eu quero crescer rápido, eu faço 10 conteúdos por semana, 7 vão ser pauta quente, 3 vão ser pauta fria. Então é a partir disso que eu vou fazer no roteiro das histórias. Eu tenho preguiça, então eu vou fazer metade desses aí, em vez de escrever roteiro, eu vou fazer react. Porque eu tenho uma editoria de react daí. Que daí fica mais fácil eu produzir e ter frequência. Porque não adianta hoje em dia, eu falo muito pra galera, mas tem fulano de tal que faz um conteúdo e daí ele faz uma vez por mês. Mas é exceção da exceção, tipo o Castanhari que fazia a parada. O resto dos mortais quanto mais ponto de contato eu tenho, mais dado eu tenho pra saber o que fazer e o que não fazer, e mais chance eu tenho. Uma hora um negócio... É que nem aqui, a gente faz 7 a 10 podcasts. É impossível que nenhum atinja alguém, né? Alguém vai... religião, guerra, conteúdo, não sei o que. E você não se engana, tipo, a gente tá aqui falando, eu e a Dani, a gente não é numa pauta quente no momento, vai dar um view basal. Mas você pega o cara aqui que... Não, mas vai que daí viraliza, eles responderam sobre o cancelamento, eles nunca falaram. Não, ou vocês falando sobre o Japão e alguém tá procurando o Japão tá em alta. Daí tem esses scores, só que daí você trouxer essa semana o Neymar... Vai dar bem melhor. Vai dar bem melhor. Então, acho que também tem a galera se auto-enganar sobre o que dá certo ou não e saber quais as cartas que eu posso jogar para acelerar o crescimento sem ter ilusão que por causa disso eu cresço. É só um potencial de crescer maior. Mas os casos, por exemplo, do Kazé que você falou e do Whindersson Nunes, como que vocês avaliam esses caras que viraram uma coisa absurdamente grande e... No caso do Whindersson, eu não sei se ele tinha essa pretensão. Ele falava muito que ia ser o maior do Brasil, mas você viu como ele começou, né? E o Kazé, eu não sei muita história dele. Já começou com React? Foi isso? Eu acho que sim. Eu acho que o Kazé E por que estourou o Kazé, por exemplo? Tem uma cultura de bordão. O bordão é um negócio que pega muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Que eu brinquei da escolinha do professor Raimundo, mas quando eu consigo reagir junto e receber. E React muito foda, porque quando você pega dos maiores canais que já existiram na história da internet, a grande parte deles são de React, né? Tanto de unboxing, que é um tipo de React, da criançadinha. Eu tô reagindo a um brinquedo, certo?
Podcast, corte é reação, porque o que dá certo é quando tem a reação dessa cara que você fez. Sei. Porque a pessoa ela tá sentindo junto essa reação. Tá. Porque o que é reação? É eu fazer a pessoa do outro lado da tela ter o mesmo sentimento que eu. Num mundo onde você tá cada vez mais conectado, só cada vez mais sozinho, eu ter um outro ser humano que está emulando uma emoção igual a minha, é tipo eu mostrar pro meu amigo, cara, você tem que ver esse conteúdo. É tipo, já tô vendo conteúdo com alguém. Então, reagir... As pessoas estão cada vez mais sozinhas. Você não sente mais sozinho. Reagir é assistir junto. Então, quando eu junto reação, que é assistir junto, com um cara que ele consegue fazer um monte de bordão, que vai pra cultura popular, ele é engraçadinho. Dele, E ele começou a estourar com o quê? Com ícones da cultura pop e pautas quentes. Verdade. Um monte de pauta quente em cima. E daí qual que era o outro que a gente ia falar? O Whindersson. O Whindersson, ele pegou uma fase que... O que era a coisa que tava mais estourando? Era... Vlog? Não, ele estourou com... com paródia. Paródia, verdade. Cara. Galo Frito, brother. Verdade, cara. O Galo Frito foi enorme, cara. Ele veio... Até hoje. Ele veio na esteira, na verdade, ele ficou muito grande com a paródia. Ele e o Tiro Lipa, né? O Tiro Lipa eu não conheço bastante. Não, o Tiro Lipa fez umas paródias com ele. E aí isso daí deixou ele gigantesco. E aí a questão é, quando eu falo até pra muito aluno, que a pessoa fala assim, eu não consigo ser grande que nem essa galera. Daí tem uma coisa em comum, que ele é do mercado de humor. Mercado de humor, ainda mais pra brasileiro, pega todo mundo. Então o potencial de atingir as pessoas dele é o Brasil todo. É um canhão, né? É um canhão todo. Você vê umas minas muito engraçadas no Instagram que, pô, toda hora fica aparecendo pra você, cara. Exatamente. Mesmo e que é você não fácil, velho, que é um negocinho que você mata o tempo ali. Que é na época, a mesma época ele estourou na época do qual a senha do Wi-Fi, né? Qual a senha do Wi-Fi. E daí o Galo Frito, né? Estourando. E aí, quando é proibido você monetizar em cima de paródia, que daí o Galo Frito começa a desintegrar também a partir disso daí, né? E são talentosíssimos eles, mas o modelo de negócio deles estava em cima de uma parada que parou de dar certo. O Whindersson foi pra... Ele tinha já preparado pela Non-Stop uma outra coisa. Que isso é muito foda. Quando eu falei com... Eu não sei se a Non-Stop ainda é empresário dele, mas o Kaká e o Alex, que eram os empresários da Non-Stop, eles falaram um negócio muito foda pra mim uma vez. Dá uma olhada, vê se ele ainda tá na Non-Stop. Eu acho que não. Que ele dominou o Norte e o Nordeste inteiro. Olha essa estratégia, que loucura, não é replicável. Fazendo shows, stand-ups, num monte de cidadezinha. De 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Colocava santinho nas padarias. Ele era a única coisa acontecendo naquela cidade. E daí, se ele tá acontecendo na cidade, ele tá na rádio, ele tá na TVzinha local, ele tá no santinho, ele tá na... Os seguidores iniciais dele, os milhões e milhões de seguidores iniciais dele, foram todos farmados no offline, cara. Cara, nesses shows? Que doideira, é uma baita de uma estratégia, trabalhosa, aberta, mas uma baita isso daí. de uma estratégia. Cara, eu lembro que ele fazia parte desse grupo da gente, que era o grupo do Like, ele tava muito pequeno ainda. E ele falava, eu ainda vou ser o maior youtuber do Brasil, cara. Que doideira. Numa GoPro, né, que ele fazia na casa dele. Uma GoPro. E assim, tinha a linguagem do YouTube da época, assim, muito dinâmico, um corte muito raiz. A história que conecta com o brasileiro, ele, que é a identificação. Né? Mais ou menos caminho. Tinha um entourage também ali de galera que vinha pros eventos e fazia todas as coisas juntas, né? Porra, o Igão, ele era... É engraçado ver o que se tornou também o YouTube. O Igão era elenco secundário do Cossielo. Total. Eu tenho uma festa aqui em casa, tem uma foto histórica aqui, cara, que tá toda a galera do YouTube aqui dessa época. Era a época que tinha o... Internet, o filme. Não, antes disso, mas é meio isso. Tinha aquela... Como que era? O Space? O Brandcast. YouTube Space aqui. Aí tem uma festa lá. Eles fecharam rápido. Eu era o único cara que tinha casa grande. Os caras vieram tudo pra cá e fez um churrasco. Mas todo mundo tava aqui, cara. Tinha umas festas na casa do Lucas Fresno e da Karen Jones, que eles tinham uma casa também ali perto do Pacaembu. Depois de alguns eventos em São Paulo. Eu fui em algumas também do pessoal do Você Sabia também, que reunia todo mundo. Porque lá em Osasco tinha uma galera de lá, né? Tinha. E a questão é, a maior parte dos YouTubers estava tendo view, mas não tava ficando rico. Não. Certo? Demorou. Então tinha você que já era rico, mas você mas por causa de outra coisa. Exato. Mas é isso, que nem já tinha dinheiro quando a gente entrou no YouTube. Então tinha esses lugares que a galera ia, né? Pode crer. Essa coisa de youtuber ficar mais rico, influenciador, é coisa dos últimos 5 anos. É recente, cara. Porque não ficava rico assim. Quando vinha os youtubers, eu conseguia falar, pô, um dia eu vou ter uma casa dessa. Vai ver, os caras têm hoje muito mais grana, né? Mas os gringos, eles eram muito ricos, né? A gente foi no primeiro evento de Top Creator que brasileiro foi convidado, que era mundial. Foi eu, a Dani, Nossa, eu lembro quando esse Caedu,
Porra, tá ligado? já vi O aqui. Diogo e o Christian Figueiredo, se eu não me engano. A gente foi pra Nova York e lá tava o Casey Neistat, o PewDiePie, todo mundo. Cara, os caras viviam já que nem rei, todos eles. Nossa, Chegando a com Rosana, segurança. que era uma confeiteira lá de CPM fora. lá dava muita grana, cara. Dava muita grana, daí eu olhava pra ela, tipo, menina, tipo, com todas as bolsas E caras, isso no não sei o mundo que e inteiro, tal. né? E você fala, É, cara, é visto no mundo uma inteiro. baita O numa mercado publicitário pagava muito dinheiro. Pra eles ganhavam, eram todos multimilionários em dólar de video view, né, cara? Mas um cara que mudou muito minha visão também, a gente tá falando do Casey Neistat, né, cara? Ele ele é gênio. incrível, é um genial, gênio, a é um linguagem que ele gênio. começou a utilizar, né, cara, nos vídeos diários, aquilo era um absurdo. Eu comecei a pegar até pros nossos vídeos de viagem, brincar com... Ele me mostrou que eu podia fazer um gênero de cinema dentro do YouTube. Tanto é que eu chamava meus documentários de vlogmentary, né? Em apresentações, que é um documentário vlog, que eu mostrava os lugares pelo meu ponto de vista. Então tinha essa brincadeira de eu decupar, a Dani abrir a porta, vai lá, abre a porta, entra pelo carro do outro lado. Agora, Porque antes não mostrava essas coisas, né? Então, Era também- só aquelas coisas de bonitinha, eu de peguei muito essa pegada dele de trazer o cinema pro... Globo Repórter, né? Exato. Porra, baita referência. Esse cara estourou É. e agora não tá mais fazendo vídeo, né? Ele Faz vendeu um uma vídeo empresa, por ano, né? né? Ele vendeu uma empresa, acho que 100 milhões de Pra dólares. CNN. E... É verdade. É. E aí, tipo, ele deu uma parada, né? É. Mas ele ficou fazendo vídeo espaçado. Só que vídeo espaçado... Não, hoje em dia ele faz um, a cada X meses ele faz um. espaçado. É bom ainda. E é bom. Depois E é bom. deu um dele que lançou um ano mais ou menos, que é ele falando que ele Da é corrida? maratona. É, você viu isso? Porra, que E tem vídeo. uma volta no final. No final você acha que ele terminou e ainda depois, não, eu consegui, né? E ele tem uma coisa que eu gosto muito, uma obsessão em registrar momentos que ele sabe que em algum momento ele vai usar. Ah, ele tem muito deixa lá. arquivo. Ele Ele tem tem muito muito arquivo. É muito louco isso. Cara, vai filmando filho, vai filmando família, uma hora É. vai usar. Isso é legal. Isso é muito legal. E o lance dele de ser muito artista, né? De fazer as coisas na mão. Desenhar. misturar. Você deve pirar nisso. Ele coloca a câmera Não, em cima e total. escreve dia 1, tal, não sei o que é. Total. Tem mais alguma referência de vocês, assim, boa de canal de viagem? Pra viagem? Não, pra mim acho que o Casey Neistat era a grande referência. E pra mim era essa mistura de coisa bonita com, pra mim, os primeiros, que pra mim eles eram bem raiz, né? Especificamente de YouTube, pra mim, grandes referências foram o Cauê Moura, o PC, a Kéfera, que eles sentavam e cortavam. Mas eu lembro que eu sentei com o Cauê e ele falou: eu arranco fora toda a última sílaba quase da palavra. Sério? É, pra ter essa... Que hoje em dia, padrão, ele tinha esse jump cut que não era uma linguagem normal. Parece que é sempre uma onda que vai sobrepondo uma outra, né? Você não tem um fim, você não tem um respiro. Ele cortava todos os tempos mortos. Eu lembro a primeira vez que fui gravar com o Cauê, eu falei, mas ele não fala rápido? O que aconteceu aqui? Então, pra mim, foram pessoas, né? O próprio Felipe Neto no começo também, independente uma da loucura linguagem. que ele virou depois. São pessoas que eles buscaram algumas referências de fora e trouxeram, né? Essa linguagem da crônica do cotidiano. E você vê que os dois estão aí até hoje, né? Então, pô. Cauê até hoje. Pô, e o Felipe Cauê até- eu voltei a ver uns vídeos aí ultimamente. Sim. Firme, né? Mantém. Mantém com o Bobassauro, Que não é aquela fácil, loucura né? toda ali. Não é fácil você ficar se reinventando na internet, não é fácil. E pegar isso, misturando com o Casey Neistat, e daí as minhas referências e da Dani de cinema, né? aí que a gente conseguiu construir um negócio muito legal nessa parte E de cinema? viagens. Wes Anderson. Esquece? Ah, Quer fazer? não, hoje em dia Ah, não tem não, vontade, tá. não. Achei que era Sério? Não referência. tem. Eu fiz, né? No começo da nossa carreira, eu acabei dirigindo. Nesse meio tempo com o canal, eu virei diretor e produtor de TV. Eu fiz algumas coisas. Curtiu? Curti, só que muita burocracia, muito papo com o executivo, muita politicagem, muita... Cara, você tá entrando em máquinas muito bem azeitadas e políticas de poder, né? Quando você tá em televisão. Então eu tive experiência como diretor e produtor, tive experiência como apresentador. Não, as duas coisas achei legal, achei massa a estrutura, achei legal o processo mais industrial das coisas. Legal, eu filmar com uma equipe de 40 pessoas, tá sol, eu subi um cancro com um butterfly de 10 metros, isso é do caralho, meter um HDMI Mas demora ali. muito, né? Só que é isso. O processo é muito... Então hoje em dia acho que eu sou tão mais já dinâmico e eu fico pensando uma coisa, tinha um cara que chamava Eisenstein, né, no começo do cinema, cinema soviético, inclusive, que ele fez o Encoraçado Potemkin, uma cacetada de filme clássico ali da década de 10, década de 20, e ele era muito criticado porque ele fazia cinema e não teatro, porque era uma arte que era menor, era uma arte muito popularesca o cinema. E ele responde que ele e o partido é onde o povo está. Onde o povo está eu vou me comunicar. Então hoje em dia eu fico pensando, se o Eisenstein tivesse vivo, ele ia fazer YouTube, ele ia fazer Instagram. Eu acho que o cinema, ele se tornou uma arte de super-herói,
legal ou muito elitista. Eu acho que ele virou um fetiche. E que legal, tem seu espaço. Fui assistir o Brutalista semana passada. Porra, incrível. Você vai lá, é uma experiência, mas não é aquela coisa do dia a dia que tá com você. Ele não Já tem foi, mais né? tanto poder de se entranhar na cultura e mudar comportamento. Eu acho que isso aqui, cara, pra mim tem mais valor do que... Acho que o seu podcast muda o comportamento. Muda. Muda. Cara, eu fiquei assustado quando chega alguém aqui e os caras nervosos. Eu falei, por que você não... Cara, porque seu podcast pode mudar a minha vida. Aí eu falei, como assim? O Wesley, uma galera... O Wesley falou, a Ana Beatriz, um monte de gente que veio e falou, meu... E muda a vida de quem tá assistindo. É. Esse que é o grande eu louco. tava pensando nisso também. Porque, assim, é quase como se eu tivesse, com as devidas proporções, pra você não Jô se achar Soares. muito, o Abu Janra também, Não, mas cara. o Jô Soares, eu lembro quando eu fui lá, Entendeu? todo mundo que ia lá, era um carinho, falar assim, meu, presta atenção nessa pessoa. Ou na música, ou nas artes, era alguém que você costumava falar, pô, se for no Jô Soares. E eu acho também que o streaming também tirou espaço do cinema pra caramba, né? Ah, tirou. E tem coisa cada vez melhor. Eu não digo nunca vou fazer, mas não é um propósito que Eu já tenho me vontade moveu. ainda, Já me moveu muito. Às vezes eu tenho vontade de fazer um Originals, por exemplo, de documentário. Então. Mas pode ser direto streaming ou rede social. também acho. A telona do cinema já me encantou mais. Eu acho que hoje em dia, se eu fizesse, seria mais pelo ego de estar numa telona, né? Do que é isso que eu quero da vida de fato. O que eu quero é me comunicar. Eu tenho a pira de transformar a vida também, de impactar, ser uma influência positiva e mudar um pouquinho a vida das pessoas que eu converso. Eu piro nisso daí.